A paz seja convosco, meus queridos. Tudo bem? Aqui tá eu, Everton, para trazer mais uma palavra, né? Mais um conteúdo abordado sobre o escolhido de Deus. Olha só, hein? Sobre o escolhido de Deus. Tem muitas pessoas que olham e falam: o escolhido de Deus não sofre. O escolhido de Deus, ele vai tudo bem. Mas mal sabe eles que na história teve um, por ser escolhido e por ter promessa, sofreu. Nunca houve na história que um escolhido de Deus não sofreu. Primeiro o escolhido, e também nunca houve na história que o escolhido sofreu, que o escolhido não sofreu. E primeiro, o escolhido, ele é diferente. E as suas atitudes são de verdade. E é diferente, e sua posição é diferente com as obras da carne da má inclinação. Vemos isso em Gênesis 37, versículo 2. Sobre José, né? Vamos entrar nesse assunto. Sobre José. A qual está abordado a palavra que está escrita. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Viram? Ele era diferente. Ele não se compactuava com seus irmãos. Ele não queria fazer parte das suas más ações. Então ele trazia essa má fama para o seu pai. Então o escolhido de Deus, o homem que é preparado por Deus, ele é diferente. Tá entendendo? Os seus modos é diferente, as suas obras é diferente. E por ser um moço que tinha promessas e sendo escolhido, era amado e também ganhou uma túnica por ser filho de velhice do seu pai e obediente. E era amado e trazia orgulho para Jacó. Gênesis 37, versículo 3. Ele trazia orgulho para Jacó. Porque esse menino, ele era diferenciado de todos. Não que ele era melhor. Na presença de Deus somos todos iguais. Mas ele era diferenciado. A inclinação dele era para as coisas de Deus. Creio eu que ele gostava de ouvir muitas histórias do pai dele. As coisas espirituais. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Olha só, meus irmãos. Os seus irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente, então ele era desprezado, menosprezado e era maltratado. E nós vemos na história, né, que Deus sempre esteve do lado daquele que é menosprezado. Nós vamos ver isso onde está escrito isso. Nós vemos em Gênesis 29, versículo 31, que está escrito assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Nós vemos, irmão, que Deus, ele sempre está do lado do mais fraco, daquele que é mais perseguido, porque o perseguido é porque as obras dele é boa. Então ele era perseguido. E por ser José desprezado pelos seus irmãos e aborrecia ele, Deus deu o sonho do futuro para José, que seus irmãos iriam dobrar o joelho perante ele. Tá entendendo? Fazemos ponto aqui. Deus deu um sonho do futuro para ele. Os irmãos aborreciam ele, não falavam com ele pacificamente. Deus deu um sonho. Por ele ser aborrecido, Deus mostrou um sonho. E Deus formou no coração de Deus um sonho. O sonho de Deus na vida de José. Tá vendo? Você que tem sonhos, é melhor você entregar seus sonhos a Deus. Deixar os sonhos de Deus agir na sua vida. Não os seus sonhos agir na sua vida. Entrega seus sonhos para Deus, ó. E por ser um moço sem experiência, contava seus sonhos a seus irmãos.
e aborreciam dele mais ainda pelos seus sonhos. Gênesis 37, versículo 5. Tá vendo? Vemos que um escolhido por Deus tem suas adversidades, chegando ao ponto de chegar a ser odiado, até invejado. Assim como diz na palavra Gênesis 37, versículo 11. Os escolhidos por Deus, porém, vence. Mesmo nas dificuldades, pode até perecer. Pode até aparecer que você está perdendo. Como José tiraram sua túnica, lançando na cova. Gênesis 37, versículo 24. Mas você não está perdendo. Tá entendendo? É um plano de Deus. Mas ele está te livrando. Até um escolhido tem momentos de dificuldade, mas um contraditório livramento foi José vendido pelos seus irmãos e foi levado ao Egito. Olha só, ele foi livrado ali da morte, que os irmãos queriam matar ele. Irmão, chegamos a um ponto que pessoas vão nos odiar. Jesus disse isso, que nós seríamos odiados por Cristo Jesus, que as pessoas não iam amar nós. E por isso nós ia ser odiado, o mundo não ia entender nós, não ia compreender nós. E temos essa tal perseguição. Tá entendendo? Nós temos que ser como foi Abel, não como Caim. Nós temos na palavra de Deus está escrito que a gente tem Abel e Caim. Não sejamos como Caim, né, que matou o seu irmão. Sejamos como Abel, como Jesus Cristo, né, que ama, perdoa, né, que não sente inveja de ninguém. E sendo assim um caminho difícil. Aí fala: o escolhido não morre, mas triunfa em cima da dificuldade. Ele triunfa sobre os desafios e o Senhor sempre está com ele, como está escrito em Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. O escolhido será perseguido, né? E foi varão próximo, mas o escolhido será perseguido. Será perseguido, meus irmãos. Será perseguido para que seus projetos não aconteçam. Ele será perseguido. Escolhidos são caluniados e injustiçados. Gênesis 39, versículo 14. Que nem está escrito. E sendo acusado José, que queria se deitar à força com a mulher do seu senhor. E imediatamente foi posto em prisão. Mas mesmo em prisão, ele prosperou. Gênesis 39, versículo 21. Tá vendo, meus irmãos? O escolhido, ele tem o sofrimento. Às vezes você tá sofrendo, tá chorando, ninguém me ama, todo mundo me despreza. Sabe por quê? Porque tem algo em você que eles não entendem. E você também não entende. Porque José aqui, ele não tinha experiência ainda do que estava acontecendo com ele. Deus estava forjando o caráter dele e estava dando espiritualidade para ele poder entender. E ele compreendeu. Chegou o tempo que ele entendeu. Mas vamos dar continuidade. Ele foi posto em prisão, tá entendendo? Gênesis 39, versículo 21. Olha o que acontece com José. Olha o que acontece com José, mesmo estando em prisão. No capítulo 39, 21, ele já estava indo para a prisão. E lá dentro da prisão, o Senhor, porém, estava com José, nosso Deus. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Tá vendo, meus irmãos? Ó, tá vendo? Não importa como você esteja, somente esteja com o Senhor, esteja com Deus. Independente de onde você esteja. Você pode estar no pior lugar, mas você estando com o Senhor, você tá bem. Tá entendendo? Tá bem. Isso é o mais importante. Ó, e Deus, cumprindo assim os dias de José, deu-lhes espiritualidade. E José interpretava sonhos.
e interpretou 2 sonhos, a qual se cumpriu. Gênesis 40, versículo 20 e 21 e 22. Tá vendo, meus irmãos? Minhas irmãs? O justo triunfa. O justo triunfa. E ele já adquiriu a espiritualidade. Ali ele já era mais maduro espiritualmente. Já entendia a voz de Deus. Assim como um homem tem que crescer para saber o que se faz, Deus também faz na vida espiritual dos escolhidos. Entendeu? É assim que Deus faz no caminho do escolhido também. Como o homem cresce, para ele saber as coisas, para ele saber a fazer as coisas, ele saber que é certo e que é errado, ele precisa crescer. E Deus faz a mesma coisa com os seus escolhidos. Faz crescer espiritualmente, para saber qual é a vontade de Deus. E José aprendeu. E no capítulo 41, José interpreta o próprio sonho de Faraó. E por causa disso foi honrado e levantado para governador. E logo após, vem seus irmãos e se ajoelha perante ele, cumprindo assim os sonhos de Deus que teve José. Tá vendo, meus irmãos? Então, deixa os seus sonhos de lado. Deixa os seus desejos de lado. Entrega-se aos desejos de Deus, aos sonhos de Deus que ele tem para você. E assim Deus honrou José na presença de seus irmãos e pai. Gênesis 45, versículo 3 e Gênesis 46, versículo 30. O encontro de José com seu pai. Tá vendo? Isso é um caminho de um escolhido que tem as promessas de Deus. Então você tem a promessa de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado, Deus fez promessa, Deus está no teu caminho, viu? Não desista da jornada. Ela é difícil, mas ela não te mata. Não matou José. José foi jogado na cova, não matou José. José foi vendido, não morreu no Egito. José triunfou onde ele estava e você vai triunfar. Sabe por quê? Porque quando você estiver na obediência, Deus estará com você. Mas enquanto você estiver no pecado, no erro, Deus vai te ensinar e vai te apertar e vai te aconselhar. Então, não saia dos caminhos do Senhor. Permanece no caminho de Deus. Mesma posição que você esteja, você pode estar até no erro, errando. Mas você é um escolhido. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira e volta a caminhar com Deus. Tá entendendo, meu querido? É isso que Deus faz conosco. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde quem vê esse vídeo. E Deus vos abençoe. A paz seja convosco.